Agora nós vamos ver mais um critério de divisibilidade que não é tão óbvio também, tá bom? Nós vamos ver o critério de divisibilidade por 8. Pensa um pouco. Vamos lá. Vocês têm alguma sugestão? Tabuada do 8, repara. 0, 8, 16. Aí tem gente que começa já a ir pelo mais óbvio. Carol, será que na tabuada do 8 são números que terminam, sei lá, em 8, por exemplo? Será, gente? Vamos pensar? Não, né? Roubada isso, furada total. Porque, repara, pega aí, sei lá, o 38. 38 não é divisível por 8 e termina com 8. Então, quer dizer que se eu estiver indo por essa linha de raciocínio, e eu já consigo descobrir, eu mesma consigo perceber vários exemplos que fazem com que essa minha hipótese vá por água abaixo. Então, na verdade, pensa um pouco aí, tentem elaborar alguma hipótese por critério de divisibilidade por 8. E o que eu posso já adiantar para vocês é que vai numa linha de raciocínio muito parecida com o critério de divisibilidade por 4. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Existe um padrão que eu quero mostrar para vocês. Esse padrão tá aqui, ó. Repara que se eu pegar 1.000 e dividir por 8, ele vai ser divisível por 8, tanto que dá exatamente 125 e resta 0. 2.000 também é divisível por 8, tanto que dá exatamente 250 e resta 0. Pode pegar a calculadora aí e fazer o cálculo, que vocês vão verificar que o que eu tô falando é verdade, tá? 3.000 também é divisível por 8, tanto que dá exatamente 375 e resta 0. 4.000 é divisível por 8, porque dá exatamente 500 e resta 0. 5.000 é divisível por 8, dá exatamente 625 e resta 0. Então, é óbvio que vocês já sacaram o padrão, né, gente? Repara, todo número que eu tô colocando aqui, ó, que termina em 0, 0, 0, pois bem, é divisível por 8. Então, repara, qualquer número, tá? Então, eu posso fazer o 6.000, o 7.000, 8.000, 9.000... ou 16.000, 72.000, qualquer número terminado em 0, 0, 0 é divisível por 8. Já começamos a analisar, a elaborar o nosso critério de divisibilidade por 8. Mas esse é só o começo, porque como vocês podem perceber, na tabuada do 8 não tem só número que termina em 0, 0, 0. Pelo contrário, né, gente? Tem uma galera lá que não tem essa característica, tá? Só que usando a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos para ver, ou para verificar, para chegar à conclusão de qual seria o padrão, o critério de divisibilidade por 4, olha só o que vai acontecer. Imagine que eu pego um número, qualquer como exemplo, para a gente começar a pensar. Pego 5.832 e eu vou verificar se ele é ou não divisível por 8. Seguindo aquela mesma linha de raciocínio do 4, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o número 5.832, por em unidade de milhar e centena. Repara que no caso aqui, ó, vai dar 5.000 mais 832. E aí, olha que interessante. O 5.000, eu já sei que é divisível por 8. Resta analisar, então, agora o 832. Será que 832 é divisível por 8? Perceba que se ele for divisível por 8, então o número inteiro também será divisível por 8. Se ele não for, o número também não será. Então, vou começar. Vou pegar o 832 e, nesse caso, eu vou ter que dividir por 8, não tem escapatória. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. Para chegar no 8, resta 0. Desci o 3, fiquei com 3 dividido por 8. Repara que 3 não dá para dividir por 8, só que aí eu vou aproveitar e colocar aqui na cabecinha de vocês, mostrar uma coisa muito importante para vocês, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro em relação ao Fundamental 1, tá? Quando a gente desce o 3 e a gente diz, a professora lá do Fundamental 1 falava assim, 3 não dá para dividir por 8, não é que não dá para dividir, é que vai dar 0. Porque toda vez que eu abaixo algum número, no caso aqui eu abaixei o 3 nesse meu algoritmo, nessa receitinha de bolo, eu sou obrigada a dividir. Então, 3 dividido por 8, na realidade, vai dar 0. 0 vezes 8 vai dar 0. E para chegar no 3, resta 3. E aí sim eu abaixo 2 e continuo o meu cálculo. Então, eu faço 32 dividido por 8, que vai dar 4. 4 vezes 8 dá 32. Para chegar no 32, resta 0. Repare então o seguinte, esse passo aqui, ó, onde 3 dividido por 8 dá 0, era o passo que lá no Fundamental 1, muitas professoras falam assim, 3 não dá para dividir por 8. E aí, isso gera uma grande confusão, porque tem muita gente que não põe esse 0 aqui, simplesmente não põe, não faz esse passo e assim, não mostrar esse passo é até algo permitido, contanto que você saiba que você precisa colocar esse 0 aqui, porque dá 0 realmente, a partir do momento que eu baixei algum valor eu tenho que colocar 0. E aí para muitas pessoas essa conta aqui acaba dando 14.
Só que, gente, não faz o menor sentido dar 14 esse cálculo. Quer ver? Se você fizer uma estimativa simples, tá? Supondo que aqui deu 14 e faz de conta redonda aí o 8 para 10, para ficar uma conta fácil. 14 vezes 10, e eu nem tô falando de 14 vezes 8, hein? 8 é menor do que 10. 14 vezes 10 daria 140. Como é que então se 14 vezes 10, né, dá 140, quer dizer, é um número muito distante do 832. Então, isso aqui tá muito errado se alguém tá achando que isso aqui dá 14. Repara que isso aqui dá 104. Tanto que 104 vezes 8, ou seja, 104 mais 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 104, 8 vezes o 104 é que dá 832. Se eu pegar 8 vezes o 14, não tem a menor chance de chegar nem perto do 832. Então, isso, infelizmente, é um erro comum que muitas pessoas cometem. Então, assim, vamos aproveitar essa continha aí para não errar mais esse tipo de coisa, tá? Toda vez que no meu algoritmo, ou seja, nessa receitinha de bolo, nesse passo a passo, nesse procedimento que foi ensinado quando eu era pequenininho, toda vez que eu tiver que baixar um número, eu sou obrigada a dividir, ok? Mesmo que essa divisão dê zero. Então, 3 dividido por 8 vai dar 0. 0 vezes 8 dá 0, para chegar no 3 continua restando 3. Aí eu abaixo o próximo, que é o 2. Tá bom? Fica a dica aí. E repare, então, eu tô concluindo aqui que 832 é divisível por 8. Então, olha que legal. Se o 5.000 é divisível por 8 e 832 também é, então, claro que o 5.832 também é divisível por 8, tá bom? E aí, olha o que eu reparei. Eu reparei qual é, então, o critério de divisibilidade por 8. Qual é o critério, então, de divisibilidade por 8? Dá uma olhadinha aqui, ó. O número será divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos da direita forem 0, 0, 0. Falei pra vocês, qualquer número terminado 0, 0, 0 é divisível por 8. Ou formarem um número divisível por 8. Então, repara, se eu pegar os 3 últimos algarismos da direita, então, os 5.832, quais seriam os 3 últimos algarismos da direita? O 8, o 3 e o 2. Forma o número nessa ordem, obviamente. 8, 3 e 2 forma o número 832. Então, se esse número formado pelos 3 algarismos da direita for divisível por 8, então o número também será divisível por 8, ok? Quer ver um outro exemplo? Imagine que eu perguntei para vocês se o 8.014 é divisível por 8, tá? 8.014, se eu fizer a decomposição, ele é 8.000 mais o 14. O 8.000, a gente já sabe que ele é divisível por 8. Mas, gente, o 14 não tá na tabuada do 8, né? 14 não é divisível por 8, até porque na tabuada é 0, 8, 16, né? Do 8 eu vou pro 16, quer dizer, o 14 não tá ali na tabuada do 8. Então, se o 14, que é o número, no caso aí, ó, percebo, o número formado pelos 3 algarismos da direita seria o 0,14. Só que 0,14 nada mais é do que 14. Então, como 14 não é divisível por 8, então qual a conclusão que eu chego? Que 8.014 também não é divisível por 8, tá? Vamos ver um terceiro exemplo, e nesse perceba que eu tô mostrando mais exemplos, porque ele tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas eu acho que vocês já compreenderam o padrão. Imagine que eu pego o número 2.444, eu quero analisar, eu quero saber se ele é ou não divisível por 8. O 2.444, se eu fizer a decomposição, vai dar 2.000 mais 444, mas a gente já sabe que o 2.000 é divisível por 8, porque qualquer número terminado em 0, 0, 0 é divisível por 8. Resta analisar se o 444 é ou não divisível por 8. E nesse caso eu não tenho escapatória, eu tenho que fazer o cálculo. Então, vou pegar o 444 e vou começar a fazer a divisão por 8. Repara que 44 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40. Para chegar no 44, restam 4. Desci o 4, fiquei com 44 dividido por 8 novamente, que vai dar 5 novamente. 5 vezes 8 dá 40. Para chegar no 44, restam 4. Então, repara que o 444 não é divisível por 8. Porque lembra, para ser divisível, o quociente, além de ter que dar um número natural, o resto tinha que ser 0, e aqui não restou 0, restou 4. Então, se o 444 não é divisível por 8, então repara que o número inteiro, que é o 2.444, também não é divisível por 8, tá bom? Último exemplo que eu vou dar do critério de divisibilidade por 8, só que agora sem fazer a decomposição, agora do jeito rapidão, tá bom? Ou seja, daquele jeito onde a gente realmente usa o critério, tá? E aqui repara que eu peguei um número maior, 1.098.924. E eu quero saber se esse número é ou não divisível por 8. O que eu vou fazer? De acordo com o meu critério de divisibilidade, ele seria divisível por 8 se terminasse em 000, que não é o caso, ou quando o número formado pelos 3 algarismos da direita resultar em um número divisível por 8. Vamos ver, então, qual é o número formado pelos 3 algarismos da direita? Repara, peguei os 3 algarismos da direita nessa ordem e formei o número 924.
Eu vou ter que analisar se o 924 é ou não divisível por 8. Se ele for divisível por 8, então esse número inteiro, 1.098.924, também será divisível por 8. Agora, se ele não for divisível, se 924 não for divisível por 8, então esse número inteiro, 1.098.924, também não será divisível por 8. Vou começar. 9 dividido por 8 vai dar 1, 1 vezes 8 dá 8, para chegar no 9 resta 1. Desci o 2, que é com 12 dividido por 8, que vai dar 1, 1 vezes 8 vai dar 8, para chegar no 12 restam 4. Desci o 4, fiquei com 44 dividido por 8, que vai dar 5, 5 vezes 8 vai dar 40, para chegar no 44. Ou seja, 924, gente, não é divisível por 8, tanto que não deu resto zero aqui na minha conta, certo? Então, esse número inteiro, o que eu concluo? Ele também não é divisível por 8. E aí eu acho que ficou bem claro que, então, que o critério de divisibilidade por 8, ele, na verdade, ele só vale para números que tiverem 4 algarismos ou mais. Porque, repara, se eu pego números até 3 algarismos, então, na verdade, eu não tenho outra escapatória a não ser fazer o cálculo. Porque se o número é composto de 3 algarismos apenas, se eu pego os 3 últimos da direita e formo um número, eu estou formando o mesmo número inicial. Quer dizer, então, que o critério de divisibilidade por 8, ele é válido apenas para números grandes, ou seja, apenas para números com 4 algarismos ou mais. Quando ele tem 3 algarismos ou menos, obviamente, aí ou eu vou fazer o cálculo quando ele tiver 3 algarismos, ou eu sei pela tabuada, tá bom? Bom, vamos lá. Agora nós vamos ver outro critério de divisibilidade, nós vamos ver o critério de divisibilidade por 3, ou seja, quando é que eu sei que se um número é ou não divisível por 3, ou seja, se ele está ou não na tabuada do 3, se ele é ou não múltiplo de 3, sem ter necessariamente que ficar fazendo o cálculo, a divisão por 3. Vamos analisar a tabuada do 3, vamos pensar um pouco. Tabuada do 3, 0 vezes 3, 0, né? Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Aí tem gente que começa a ver o começo da tabuada e fala assim, ai, Carol, já sei. Então, todo número terminado em 0, 3, 6, 9 vai ser divisível por 3. Será, gente? Vamos pensar? 13. Mas 13 não tá na tabuada do 3. Vamos pensar de novo? 16. 16 é terminado em 6, mas também não tá na tabuada do 3. Então, na verdade, essa minha hipótese acabou de cair por terra, ou seja, essa minha hipótese não é válida. Eu mesma consegui arranjar uma série de exemplos aí que eu tô mostrando para vocês, onde mostra com clareza que com certeza esse não é o padrão. Então, repara que o critério de divisibilidade por 3, ele também não é um critério tão óbvio assim, quanto são os critérios do 2, do 5 e do 10, tá? Então, vamos continuar analisando a tabuada do 3 para ver se a gente percebe algum padrão? E olha que interessante, quer ver? Quando eu fiz 4 vezes 3, eu percebi que deu 12. Mas aí, eu percebi o seguinte, que se eu somasse esses algarismos que compõem o número 12, 1 mais 2, daria 3. Aí fui fazer o próximo, fiz 5 vezes 3, que deu 15. E aí eu somei de novo os algarismos, 1 mais 5, aí percebi que dava 6. Aí eu fiz 6 vezes 3, que deu 18. Aí eu resolvi somar de novo os algarismos, ou seja, 1 mais 8. Quando eu fiz 1 mais 8, deu 9. Fiz 7 vezes 3, que deu 21, somei os algarismos, 2 mais 1, deu 3. 8 vezes 3 deu 24, somei os algarismos, 2 mais 4, deu 6. 9 vezes 3 deu 27, somei os algarismos, 2 mais 7, deu 9. Fiz 10 vezes 3, que é 30, somei os algarismos, 3 mais 0, deu 3. Fiz 11 vezes 3, 33, somei os algarismos, que vai ser 3 mais 3, deu 6. 12 vezes 3 dá 36, somando os algarismos, 3 mais 6 dá 9. 13 vezes 3 dá 39, somando os algarismos, 3 mais 9 deu 12. E se eu somar novamente, para ficar só com um algarismo, se eu quiser, nem precisaria, mas se eu quiser, 1 mais 2, dá 3 de novo. Se eu fizer 14 vezes 3, vai dar 42. E aí, 4 mais 2, deu 6. E claro que eu posso continuar fazendo isso, mas, gente, eu não preciso mais. E vocês aí precisam? Eu já entendi qual é o padrão. Olha só que interessante. Toda vez que eu pego um número e somo os algarismos desse número, se a soma dos algarismos desse número der um número da tabuada do 3, então o número inteiro é divisível por 3. Sabe por quê?
todo número da tabuada do 3, quando eu somo os algarismos desse número, eu retorno no número da tabuada do 3. Olha só que legal, no começo deu 0, 3, 6, 9. Depois, conforme eu fui somando os algarismos dos números, sempre ficava dando 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ou 12, que também é da tabuada do 3, ou um 15, que também vai dar na tabuada do 3, ou um 18, que também vai dar na tabuada do 3. E aí, repara que mesmo o próprio 12, se eu literalmente somar de novo os algarismos, eu caio no número da tabuada do 3, porque eu volto no 3. Então, olha que legal. Repara que o critério de divisibilidade por 3, então, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, um número, então, será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 3, der um número da tabuada do 3, der um número múltiplo de 3. Então, vamos ver um exemplo, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Imagine que eu quero verificar se o 5.789, se ele é ou não divisível por 3. De acordo com o critério de divisibilidade, ou seja, com o padrão que a gente percebeu, basta então a gente somar os algarismos desse número para verificar se ele é ou não divisível por 3. Vamos ver? Eu vou somar os algarismos. Então, eu vou somar o 5 com 7, com 8, com 9. Olha só. 5 mais 7 já vai dar 12. 12 mais 8 vai dar 20. E 20 mais 9, olha só, deu 29. Repara que essa soma dos algarismos resultou num número que não é divisível por 3. Tanto que 7 vezes 3 vai dar 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. Ou seja, se eu for analisar lá na tabuada do 3, ou mesmo se eu armar a conta e fizer o cálculo, eu vou ver que 29, ele não está lá na tabuada do 3. Então, repara que se o 29, que é a soma dos algarismos, é um número que não é divisível por 3, gente, então 5.789 também não é divisível por 3. Ou seja, se eu armar a conta e for fazer o cálculo, repara que não vai dar quociente número natural com resto zero, tá? Para vocês verem isso, ó, só para vocês terem certeza, imagine que eu pego a calculadora e vou fazer aqui, ó, 5.789. Quando eu divido aqui por 3, repara, tanto ele não é divisível por 3, que repara que aqui, ó, deu 1929, aí vírgula, 6666666, ou seja, repara que isso aqui é um número que tem infinitas casas decimais em um período que se repete, que no caso é o 6. Então, a isso a gente chama de dízima periódica. Então, se na própria calculadora eu estou fazendo o cálculo, eu estou vendo que não dá exato, ou seja, não dá quociente número natural, é óbvio, então, que esse número não é divisível por 3, ok? Mas eu nem precisava ter feito esse cálculo, porque o critério de divisibilidade já me garantia que ele não seria divisível por 3, tá? Vamos analisar um outro exemplo? Imagine que eu pego 44.679 e eu quero saber, utilizando o critério de divisibilidade, se ele é ou não divisível por 3. Então, vou somar os algarismos. 4 mais 4 mais 6 mais 7 mais 9. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha só. 4 mais 4 já vai dar 8. 8 com 6 aqui vai dar 14. 14 mais 7 dá 21. E 21 mais 9 deu 30. E o 30, gente, é divisível por 3? Claro que é, né? 10 vezes 3 dá 30. 30 é divisível por 3, tanto que 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, repara que se o 30 é divisível por 3, então o número 44.679, com certeza, também é divisível por 3, ok? Repara que, mais uma vez, se eu pegar minha calculadora e fizer 44.679 dividido agora por 3, olha só, vai dar aqui, ó, 14.893. Deu um número exato, ou seja, um quociente número natural e o resto é zero. Então, repara que o critério de divisibilidade, ele não me permite saber o valor da conta. Se eu quisesse saber quanto que dá 44.679 dividido por 3, eu efetuaria o cálculo. O cálculo está aqui. Mas o critério de divisibilidade me permite saber se essa conta vai resultar num número exato, né, quociente número natural e resto zero, ou não, tá bom, gente? Bom, vamos analisar o próximo critério? Agora, o próximo critério que nós vamos verificar é o critério de divisibilidade por 9. Tá? Repara que ele também não é um critério tão óbvio quanto o critério de divisibilidade por 2, por 5 e por 10. Quer ver por quê? Vamos analisar a tabuada do 9. 0 vezes 9 vai dar 0. 1 vezes 9 vai dar 9. 2 vezes 9 vai dar 18. E aí tem gente que vai pensar, bom, Carol, será que todo número terminado em 9 ou todo número terminado em 8 está na tabuada do 9? E aí, gente, essa hipótese também cai, né? Cai por água abaixo na medida em que eu pego, por exemplo, um número 19, que é um número que termina em 9, e a gente já sabe que não está na tabuada do 9, a gente já está vendo aí, certo?
Mas, repara que o critério de divisibilidade por 9, ele é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Tanto ele é parecido que eu fui na mesma linha de raciocínio, quer ver? Se vocês seguirem a mesma linha de raciocínio do 3, vocês também vão começar a perceber que existe um padrão na hora que eu somo os algarismos do número resultado, que é o resultado da multiplicação, que a gente chama de produto, que no caso aqui seria o 0, o 9, o 18 e assim por diante, tá bom? Repara, o 18, se eu somar os algarismos, nada mais é do que 1 mais 8. E 1 mais 8 dá 9. Olha o próximo número da tabuada do 9. Se eu fizer 3 vezes 9, dá 27. Soma os algarismos. 2 mais 7 vai dar 9. Olha o próximo número da tabuada do 9. 4 vezes 9 dá 36. Então, se eu fizer 3 mais 6, vai dar 9. Aí você vai falar assim, nossa, Carol, mas sempre que eu somo vai dar 9? Vamos ver? Não sei. Se a gente continuar aí fazendo essa análise, talvez a gente perceba se vai dar sempre 9 ou não. Vamos continuar? 5 vezes 9 deu 45. Então, 4 mais 5 deu 9. 6 vezes 9 dá 54. Então, 5 mais 4, somos algarismos do número, dá 9. 7 vezes 9 dá 63. Então, 6 mais 3 deu 9. 8 vezes 9 dá 72. Somos algarismos. 7 mais 2 vai dar 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Somos algarismos. 8 mais 1 vai dar 9. 10 vezes 9 dá 90. Somos algarismos. 9 mais 0 vai dar 9. 11 vezes 9 dá 99. Então, 9 mais 9 deu 18. Opa! Então, peraí. Repara que não é sempre que quando eu faço a primeira somatória aí vai resultar em 9. Mas aí repara que se eu fizer 1 mais 8, que é a soma da soma, ou seja, dos algarismos que compõem o 18, 1 mais 8 vai dar 9. 12 vezes 9 vai dar 108. Então, se eu fizer 1 mais 0 mais 8, vai dar 9. E assim por diante. Quer ver um outro valor? Vamos pegar um valor mais alto. 17.985 aqui, tô fazendo aqui, vezes 9, tá? Deu isso aqui, ó. 161.865. Vamos somar, ó. 1 mais 1 aqui já dá 2. Com esse 8 aqui vai dar 10. E aqui, ó, 6 mais 6 já dá 12. 10 com 12 já dá 22. 22 mais 5 já vai dar 27. E 27 é da tabuada do 9. Ou seja, se eu somar 2 mais 7, vai dar 9 de novo. Então, repara, galerinha, na verdade, eu posso dizer que o critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o do 3. Repara que todos os números da tabuada do 9, quando eu somo os algarismos, eu resulto num novo número da tabuada do 9. E se eu somar de novo, eu torno a ter esse bendito desse 9. Vocês estão percebendo isso, certo? Então, repara, eu posso dizer que o critério de divisibilidade por 9, a regrinha que me permite, o padrão que eu observei, que me permite saber se o número é ou não divisível por 9, se ele é ou não múltiplo de 9, se ele está ou não na tabuada do 9, sem necessariamente ter que fazer todo o cálculo, é esse aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. O número será divisível por 9 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 9. Ou seja, gente, é praticamente igual ao do 3, mas no do 3, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. No do 9, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Fácil, né? Vamos ver um exemplo? Olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Tô com 8.759, eu quero saber se ele é ou não divisível por 9. Então, eu vou somar os algarismos, certo? Repara aqui, ó, 8 mais 7 já vai dar 15, 15 com 5 aqui vai dar 20, 20 com 9 dá 29. E a gente sabe muito bem que o 29 não tá na tabuada do 9, 29 não é divisível por 9. Portanto, galera, o número inteiro, ou seja, 8.759, não vai estar lá na tabuada do 9, também não é divisível por 9. Vamos ver um outro exemplo? Imagine que eu pego esse número aqui, ó, 32.679, eu quero saber se ele é ou não divisível por 9. Então, vamos ver. Vou somar os algarismos, tá? 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 6 aqui vai dar 11, 11 com 7 vai dar 18, 18 mais 9 vai dar 27. Opa, e o 27, gente, ele tá na tabuada do 9, ele é divisível por 9, tanto que 3 vezes 9 vai dar 27. Portanto, se a soma dos algarismos resultou num número divisível por 9, que no caso aí é o 27, então repara que esse número inteiro também é divisível por 9. Então, eu concluo que 32.679 é divisível por 9. Lembrando que, se eu quiser saber qual é o resultado dessa conta, eu pego minha calculadora e faço ou armo a conta e utilizo aquele algoritmo, aquela receitinha de bolo para fazer os cálculos. Mas não é isso que eu quero saber no momento. No momento, eu só quero saber se ele é ou não divisível por 9. Bom, agora nós vamos ver o próximo critério de divisibilidade, que é o critério de divisibilidade por 6. Gente, esse padrão é muito interessante.
mas ele também não é tão óbvio assim, não é tão simples assim de você perceber o critério de divisibilidade por 6, tá bom? Então, vamos fazer uma análise? Tem muita gente que começa a analisar a tabuada do 6, então pensa 0, 6, 12, 18. E aí, mais uma vez, tem gente que vai para aquela linha de: ah, Carol, será que todo número terminado em 6, em 0, em 8 é divisível por 6? E a gente já sabe que não, né, gente? Porque olha só, pega o 16. 16 é terminado em 6, o último algarismo, né? O algarismo das unidades é 6, e o 16 não é divisível por 6, certo? Então, qual será que é o padrão da tabuada do 6? Ou seja, qual será que é o critério de divisibilidade por 6? Vamos analisar? Vamos perceber o melhor? Para mostrar isso para vocês, eu fiz um pouco diferente dos outros esquemas. Nesse caso aqui, eu não montei a tabuada. Pelo contrário, eu montei uma tabela. Vocês vão perceber que é uma tabela de 0, que vai do 0 até o 49. Poderia ser uma tabela maior, não teria o menor problema, tá? O tamanho da tabela. Você pode fazer do 0 até o 49, do 0 até o 1000, do 0 até o 1.000.000, enfim, pode ser infinita, né? Mas você não conseguiria mostrar, representar se fosse infinita aqui no caso. E olha o que eu comecei a perceber. Percebi o seguinte: nessa tabela aí eu vou encontrar todos os números que são múltiplos de 2, ou seja, que são divisíveis por 2. Quer ver? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8 são todos múltiplos de 2. Só que pelo critério de divisibilidade por 2, eu sei que essa coluna inteira aqui, ó, vai ser divisível por 2, porque aqui todo mundo termina em 0. Então, já vou literalmente destacar, percebam que eu estou destacando com um quadrado aí pink, todos os números que são divisíveis por 2, que são múltiplos de 2. Repara que todos os números dessa coluna aqui, ó, também estão na tabuada do 2, também são divisíveis por 2, porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Portanto, seguindo a mesma lógica, o mesmo padrão, todos os números dessa coluna também são divisíveis por 2, todos os números dessa outra coluna são divisíveis por 2, e todos os números dessa última coluna são divisíveis por 2, porque em todas essas colunas, o algarismo das unidades ou é 0, ou é 2, ou é 4, ou é 6, ou é 8. Então, tá. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Destaquei todos os números que estão na tabuada do 2, que são múltiplos de 2, portanto, divisíveis por 2. Aí eu pensei assim, bom, para eu escrever o 6, geralmente eu escrevo como 2 vezes 3. E eu fui perceber se tinha algum padrão em relação a isso. Por isso mesmo eu destaquei os múltiplos de 2. Aí eu pensei, bom, eu vou destacar agora os múltiplos de 3. Quem sabe aí eu não consigo enxergar algum padrão. Quer ver? Múltiplos de 3. Resolvi destacar por um círculo, na verdade uma circunferência aí, né? Porque lembra que eu não tô pegando o interior, né? Tô pegando só o contorno. Então, resolvi destacar aí por uma circunferência que eu coloquei aí em azul, tá? Então, ó, 0 é múltiplo de 3, o 3, aí mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9, porque se eu tô na tabuada do 3, do termo anterior pro próximo, eu sempre vou somando de 3 em 3. Então, 9 mais 3 vai dar 12, já destaquei aí. 12 mais 3, o próximo que eu vou destacar em azul é o 15. 15 mais 3, o próximo que eu vou destacar em azul é o 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3 dá 30. 30 mais 3, 33. Depois, mais 3, 36. Mais 3, 39. Mais 3, 42. 42 mais 3 vai dar 45. E 45 mais 3 dá 48. Pronto, destaquei em azul todos os números que são múltiplos de 3. Aí eu pensei, bom, agora eu vou destacar todos os números que são múltiplos de 6, porque afinal de contas o que eu quero saber é justamente isso, é o critério de divisibilidade por 6. Eu resolvi destacar fazendo uma estrela. Então, repara, 0 vezes 6 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, repara que, para eu destacar todos os números que são divisíveis por 6, eu estou na tabuada do 6, do termo anterior para o próximo, eu sempre vou somando de 6 em 6. Então, 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Esses são os múltiplos de 6, portanto, os números divisíveis por 6. Tabuada do 6. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42. 42 mais 6, 48. Destaquei todos os números aí com uma estrela, todos aqueles que são divisíveis por 6. E aí eu parei para pensar. Gente, olha essa tabela. Analisa com atenção e vê. Vocês aí estão percebendo algum padrão? Vocês estão percebendo alguma coisa que está acontecendo sempre? Acho que sim, né? Eu já percebi. Quer ver? Olha que legal.
Repara que todos os números que têm a estrela, que são os números divisíveis por 6, tem também junto com ele o círculo, aliás, a circunferência em azul e o quadrado que está em pink. Ou seja, gente, todos eles, para serem divisíveis por 6, ó, para um número ser divisível por 6, o que eu percebi? Que ele também tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, simultaneamente. Repara, quando o número é só divisível por 2 ou só divisível por 3, não necessariamente ele é divisível por 6. Mas quando o número é divisível por 2 e por 3, por 2 e por 3, por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. Portanto, galerinha, esse é o padrão. Esse é o critério de divisibilidade por 6. Quer ver? Olha só, a gente diz que o número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Vamos entender melhor? Olha só. Utilizando esse critério, imagine que eu pego esse exemplo aqui para analisar. Eu quero verificar se o 5.246 é ou não é um número divisível por 6. Repara que, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Portanto, eu vou primeiro analisar se esse número é divisível por 2. E aí eu verifico o seguinte, repara que o algarismo das unidades é o 6, é o último algarismo da direita. E lembra que a gente falou que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2? Inclusive, esse é o critério de divisibilidade por 2? Então, repara que eu concluo que esse número ele é divisível por 2, porque ele é par, ou seja, ele termina em 6. Resta agora saber se ele também é divisível por 3. E aí eu tenho que lembrar do critério de divisibilidade por 3. Vamos retomar? Um número será divisível por 3 se a soma de seus algarismos resultar num número que também seja divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos? Pego 5.246 e vou somar. 5 mais 2 vai dar 7. 7 mais 4 aqui vai dar 11. E 11 mais 6 vai dar 17. E, gente, 17 não tá na tabuada do 3, não é divisível por 3. Tanto que 6 vezes 3 dá 18. E 5 vezes 3 dá 15. Então, do 15 eu vou pro 18 sem ter que passar aí, entre aspas, na tabuada, na sequência, nos múltiplos de 3 pelo 17. Então, repara que se esse número é divisível por 2, mas não é divisível por 3, então ele também não é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, ele tinha que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, na minha resposta, eu coloquei aqui, ó, que o 5.246 não é divisível por 6, pois não é divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Imagine que eu pego aqui, ó, o 3.246 e eu quero analisar, verificar se ele é ou não divisível por 6. Primeiro passo, vou verificar se ele é ou não divisível por 2. Repara que ele é divisível por 2, porque o último algarismo, o algarismo da direita, é 6. Portanto, ele é um número par, ok? E repara que, para eu verificar se ele é ou não divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. Então, eu vou somar o 3 mais o 2 mais o 4 mais o 6. Vamos lá. 3 mais 2 aqui deu 5. Repara que 4 mais 6 aqui já dá 10. E o 5 daqui com 10 aqui já vai dar 15. E olha só, gente, o 15 ele é divisível por 3. Tanto que 5 vezes 3 vai dar 15. Então, olha aqui, legal. Esse número, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Portanto, se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, com certeza, ele também é divisível por 6. Repara, no critério aqui, na resposta eu até coloquei, ó, que o 3.246 é divisível por 6, pois é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Quer ver? Tanto isso é verdade, que olha só, se eu pegar o 3.246, tá? Tá aqui, ó, 3.246, e dividir por 6, só para saber quanto é que vai dar o resultado, eu vou ver que vai dar 541, ou seja, deu quociente número natural e resto zero. Então, ele é sim divisível por 6. Lembrando que o critério de divisibilidade, ele só me permite saber se o número é ou não divisível, mas ele não me dá a resposta da conta. Se eu quiser fazer a resposta da conta, saber qual é o quociente, qual é a resposta dessa divisão, eu tenho que fazer a divisão, tá bom? Bom, meus amores, e aí a gente vai deixar para a próxima videoaula o último critério de divisibilidade que a gente vai ver aqui no nosso canal, que é o critério de divisibilidade por 7. Se vocês forem parar para perceber, nós, na verdade, geralmente ensinamos os professores no fundamental
2, geralmente a gente ensina os critérios de divisibilidade do 1 até o 10. Se vocês fizerem uma pesquisa um pouco mais aprofundada, vocês vão verificar que existe critério de divisibilidade para o que você quiser. Por 11, por 12, por 13, por 14, por 15. Quem tiver mais curiosidade, pesquisa aí que vocês vão curtir e muito os outros critérios de divisibilidade, ok? Mas qual que é a nossa obrigação? O que a gente precisa aprender que a gente vai usar para o resto da vida, que lá no vestibular a gente vai ser cobrado, que vai facilitar a nossa vida, porque às vezes você precisa fazer um cálculo gigantesco, você está no meio de um problema que pode ser de física, pode ser de química, pode ser um problema de biologia, e aí você não tem aquele tempo todo para efetuar os cálculos, então repara que usar o critério de divisibilidade vai facilitar a sua vida, certo? Mas se você... Então, por isso que a gente precisa saber pelo menos os critérios de divisibilidade do 1 até o 10. Aí você vai falar assim, Carol, mas peraí, eu não me recordo de você ter dado o critério de divisibilidade por 1. Gente, mas é claro, né? É porque todo e qualquer número é divisível por 1, né? A gente sabe que um número dividido por 1 vai dar o próprio número, não é assim? Então, o critério de divisibilidade por 1 não faz sentido eu colocar aqui, certo? Agora, tem um critério de divisibilidade aí que eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, ok? Repara que eu não comentei o critério de divisibilidade por 7. E aí fica esse trabalhinho de casa. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem qual é o critério de divisibilidade por 7, para que na nossa próxima videoaula do nosso canal a gente pudesse literalmente comentar um pouquinho sobre esse critério de divisibilidade por 7. Só para adiantar um pouquinho o assunto, tem muita coisa interessante sobre esse critério de divisibilidade por 7. Ele é um critério um pouco mais complexo, ele é mais difícil, então tem muitos autores de livros que dizem o seguinte... eu nem vou colocar o critério de divisibilidade por 7, eu nem vou explicar porque ele é tão difícil para alguns autores que colocam dessa maneira, que às vezes vale mais a pena ir lá e fazer a conta mesmo. Então, eu vou lá, divido por 7 e vejo se é ou não divisível. Às vezes isso vale mais a pena do que ficar aplicando o critério de divisibilidade por 7. Tem autor de livro que fala isso, tá? Então, por isso que se vocês forem dar uma folheada em vários livros de matemática de vários autores, vocês vão perceber... que nem sempre o critério de divisibilidade por 7 é abordado. Na verdade, a grande maioria dos livros não aborda o critério de divisibilidade por 7. Mas, gente, não significa que vocês não são capazes de aprender. Pelo contrário, tá bom? Então, fica aí essa tarefinha de casa para que a gente possa discutir qual é o critério de divisibilidade por 7 na nossa próxima videoaula do nosso canal, tá bom? Lembrando que esse vai ser o que eu vou cobrar de vocês aí, tá bom? O que eu tô pedindo para vocês pesquisarem, mas vocês não precisam se limitar a isso. Como eu já falei, vocês podem pesquisar o critério de divisibilidade por 11, por 12, por 13, por 14, por 15. Sintam-se à vontade. A matemática é linda, a matemática é bela. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido quanto isso é importante para que a gente tenha agilidade nos nossos cálculos que nós faremos aí no nosso futuro, tá bom? Beijão! Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo do canal.